Olá pessoal do nono ano, nós vamos agora para a nossa aula da quarta semana do segundo bimestre. Na aula passada ainda a gente falou um pouquinho sobre arte de protesto e hoje nós vamos falar especificamente sobre o neoclassicismo, que vocês vão perceber que é uma arte carregada de ideologia também, e a gente fala que foi a ideologia burguesa, e isso vocês vão descobrir ao longo da aula por quê. Primeira coisa para a gente pensar, neoclassicismo. Eu não coloquei aqui a palavra, nem a terminologia, mas vamos pensar nisso. Neo quer dizer novo. Classicismo vem de clássico. Então, o neoclassicismo, ele é um novo clássico. Vai ser um movimento artístico que vai resgatar algumas características e técnicas da arte clássica, que é a arte acadêmica lá, dos gregos, dos romanos e tudo mais. Vamos, antes de falar do neoclassicismo em si, entender o contexto, né? O que estava acontecendo no mundo, ou o que estava acontecendo na Europa, quando o neoclassicismo surge. Olha só, século XVIII, na Europa, um momento conturbado de Revolução Francesa, quase o finalzinho da Revolução Francesa, para partir para a Revolução Industrial. Os artistas, eles vão se inspirar nos ideais iluministas e nesse resgate da antiguidade clássica, lembra? Neoclassicismo, novo clássico. Então eles voltam lá para a arte clássica e resgatam algumas coisas. A estética dessa arte vai ser ligada aos ideais revolucionários, né? Lembra que eu falei? Um término de revolução, então os artistas também estão nessa vibe de revolução e de querer mudar as coisas, querer mudar o mundo. E contra o regime absolutista. A gente não vai falar disso agora, até porque não é aula de história, mas, né, o que é o regime absolutista? A nobreza e o clero vivendo de muitos privilégios, vivendo super bem, enquanto isso, pobreza e falência no resto da França, as pessoas passando fome e passando por várias coisas, enquanto a nobreza e o clero estavam lá por cima, se dando bem e tendo inúmeros privilégios. O resgate da racionalidade clássica como equilíbrio, simplicidade, harmonia e objetividade. Gente, esse último ponto aqui são praticamente assim, as características principais da arte clássica, que é a ideia de equilíbrio, né, uma ideia de simetria. Se eu vou retratar a figura humana, precisa ter simetria, precisa ter equilíbrio, proporção e, ao mesmo tempo, simplicidade. Tem que ser algo objetivo. Eu nunca vou ter uma arte abstrata aqui na arte clássica. Se eu quero retratar uma pessoa, quando eu olho aquela escultura, eu olho aquela pintura, eu vou ver ela do jeitinho que é para ser. Eu não vou ter formas geométricas compondo o rosto ou a estrutura física. Aqui, gente, quando a gente fala de retornar à antiguidade clássica, vamos pensar que os gregos, eles estudavam matemática, eles estudavam anatomia, e a arte grega, a arte clássica ali, vai ter muito de matemática, proporção áurea, vai ter muito de anatomia quando eles vão estruturar a figura humana na escultura e na pintura. Então, esse resgate à cultura clássica vai resgatar esses valores também de equilíbrio, simplicidade, harmonia e objetividade. Então, tudo isso está acontecendo no mundo e aí vai surgir a arte neoclássica. Isso aqui vocês têm na apostila, mas é o que eu acabei de falar para vocês da questão da Revolução Francesa, gente. O que vai estar acontecendo aqui? Regime absolutista. O rei era o poder máximo ali, né? E um estado de falência total. População civil vivia na extrema pobreza, passando fome, passando dificuldade, vivendo uma situação complicadíssima, e a nobreza e o clero estavam lá vivendo de privilégios e de extravagâncias, inclusive extravagâncias que a gente vai ver na arte, como por exemplo o rococó. A gente não vai trabalhar sobre isso hoje, mas o rococó, de uma forma bem resumida, vai ser uma arte que vai ser cheia de extravagância e exuberância, uma arte da nobreza para a nobreza. Qual que era o objetivo dessa arte? Que eles pudessem viver no mundo paralelo e que essa arte tirasse os olhos deles da pobreza, daquilo que estava acontecendo com as pessoas menos favorecidas, com aqueles que não eram da nobreza. Então, era uma arte assim para tampar os olhos dos ricos, para que eles não se contaminassem. Era mais ou menos essa ideia. Eles achavam que eles iam se contaminar se eles tivessem contato com outro tipo de arte. Então, o rococó é quase uma arte da ilusão, que eles criam para mascarar mesmo aquilo que estava acontecendo no mundo. O neoclassicismo, quando ele vem para debater, inclusive, o rococó e outras linguagens artísticas que surgem nesse momento, que enaltecem a nobreza. Então, olha só, agora vamos falar do estilo em si, né? Que vai chegar na técnica.
Retorno à cultura clássica. Acabei de falar do Rococó, né? O Rococó vai ser considerado nesse momento uma falta de decoro, quase uma falta de educação, uma falta de comportamento mesmo. As pessoas que são a favor do Rococó, elas vão ser mal vistas, porque Rococó é uma arte da ilusão. As pessoas estão morrendo de fome, não tem como mais a gente ficar nesse mundinho. É mais ou menos o que eles vão pensar sobre o Rococó. Essa arte, que é o neoclassicismo, que é uma arte simples e racional, por quê? Porque ela envolve o pensamento e o estudo concreto das coisas. Essa arte simples, ela vai ser um antídoto para aquilo que estava sobrando. O que estava sobrando? Essa extravagância e esse exagero, essa exuberância do Rococó, tá? Então essa arte vai tentar um pouquinho parar e quase que anular o que vinha antes, que era o Rococó. Como que vai funcionar na pintura o neoclássico? Sobriedade, então assim, lá no Rococó eram temas até da ilusão, entendeu? Eram temas oníricos que a gente fala, né? Temas dos sonhos, eram pessoas em balanços, em parques incríveis, em jardins quase que encantados. Quando a gente chega aqui no neoclássico, não, eu quero uma arte sóbria, eu quero falar da realidade, não quero mais ficar viajando na maionese, eu quero olhar para o que está acontecendo no mundo. Eu vou reduzir os ornamentos, não vai ser uma arte enfeitada, cheia de frufru, cheia de coisas como era o Rococó. O colorido no Rococó vai ser uma exuberância de cores. Aqui no neoclassicismo, um colorido mais contido, uma coisa mais tranquila. Exatidão nos contornos, então tudo que eu for desenhar, eu vou ver exatamente aquele contorno, isso vai estar bem delimitado na arte. E olha só, as descobertas arqueológicas e as reedições de obras de viajantes vão contribuir como estímulo e inspiração para os artistas do período. O que é essa arte dos viajantes, né? O que são os artistas viajantes? São esses pintores que vão rodar, os lugares estão sendo colonizados, para retratar aquele lugar. Por exemplo, estamos colonizando o Brasil e vem um artista viajante, né, para o Brasil. Ele vai retratar aquilo que ele está vendo no Brasil, ele vai retratar a fauna, ele vai retratar a flora, e ele vai usar essa pintura como um documento para dizer, para aquele país que ele veio de origem, por exemplo, os artistas viajantes, né, holandeses que vieram para cá, né, e chamavam o Brasil de Nova Holanda. Eles vão voltar para a Holanda e vão falar assim, ó, isso aqui é o Brasil, por exemplo, ou é a Nova Holanda. Olha o que nós temos aqui. Nós temos esse tipo de vegetação, são esses os animais que vivem nesse espaço e tudo mais. Isso era o que faziam os artistas viajantes. Os artistas do neoclassicismo vão se inspirar nessas pinturas dos artistas viajantes. Seguindo, as marcas agora do neoclassicismo, né? Quais são os temas que são pintados nessa corrente artística? Temas históricos, a valorização do patrimônio histórico nacional, registro de acontecimentos considerados importantes para o período. Então pensa, é uma pintura bem histórica, até se a gente for pensar, as pinturas desse período neoclássico, elas serviram como registro de muitos acontecimentos que nós tivemos na história, do Brasil e do mundo, na verdade. Então, ela serviu até como um registro documental. Napoleão Bonaparte, ele vai ser um dos líderes que mais encomendou obras nesse período e, consequentemente, ele vai ser um dos mais retratados nesse período. Não lembro se eu coloquei a foto dele, eu não coloquei, mas enfim, Napoleão Bonaparte vai ser um dos mais retratados no período neoclássico. E a gente tem o Jacques-Louis David, né, ou Louis David, como você quiser chamar. Ele vai ser um dos principais pintores do neoclassicismo na França e ele vai ser o pintor principal do Bonaparte. Ele que vai pintar Napoleão em quase todos os quadros que vocês encontrarem na internet, vocês vão descobrir que foi ele que pintou. Ele, né, vai ser o maior representante, já falei. Ele era de família rica, ele estudou nas melhores escolas de arte e ele começa a atuar nesse momento. Uma vez que ele estudou numa escola de arte, a arte acadêmica vai estar muito forte nele. A arte acadêmica é a arte clássica lá, da antiguidade clássica. Era o que os artistas estudavam nas escolas de arte. Então, ele já cai no neoclassicismo com essa ideia e com as técnicas e ideologias do neoclassicismo muito enraizado, porque ele estudou. E ele vai ser, né, o membro da Academia de Roma e vai ser um dos que vai pintar Napoleão. Ele vai ser o pintor oficial. Olha só, vamos entender agora essa questão política e ideológica das obras do neoclassicismo. O nome dessa obra,
o Juramento dos Horácios. Olha o tamanho da obra. 326 centímetros por 420 centímetros, ou seja, 3,20 metros por 4,20 metros e 26, perdão, por 4,20 metros. Uma obra gigantesca, uma pintura mural gigante, né? Talvez não cabe dentro da sala ou do quarto de muitos de nós, porque é uma pintura grandiosa. O Juramento dos Horácios. Olha o que essa imagem relata. Relata 3 irmãos realizando uma saudação militar romana. Os estudiosos interpretaram, gente, que esse juramento era um juramento que os soldados faziam, garantindo que eles defenderiam a República até a morte. Então, o sentimento patriótico, ele estava muito inserido nas obras de arte, e nessa obra de arte é um exemplo disso. E essa obra aqui, A Morte de Marat. Olha só, o Marat, ele era um dos líderes e um dos principais mentores da Revolução Francesa. Então, né, um líder de alguma revolução, ele geralmente ele acaba se tornando um objeto de ameaça e muitas vezes ele é perseguido. Lembra que a gente falou lá, acho que na aula retrasada, se eu não me engano, do Vladimir Herzog, né? Vladimir Herzog era um jornalista, denunciou muitas coisas na época da ditadura e acabou sendo morto, porém ele foi retratado como suicídio, né? A notícia da morte dele foi dada como suicídio. Anos depois, a família recebeu lá o atestado de óbito dizendo que, mudando a causa da morte, que ele não morreu por suicídio, ele morreu por tortura. No período do neoclassicismo também, algumas pessoas que vão estar à frente das revoluções, elas também vão ser mártires, né? Vão morrer como mártires. E o Marat vai ser esse exemplo, que ele foi assassinado na banheira da casa dele. E aí, o Jacques Louis vai retratar ele nessa obra. Essa obra ela serve para 2 coisas. Primeiro, para mostrar uma figura que se tornou um mártir, mas também para registrar como um registro documental da morte dele. Lembra que eu falei para vocês que o neoclassicismo vai ter essa ideia de usar a pintura como um registro documental? Todos os feitos heróicos do momento, da época, né, eles eram registrados com pintura. Hoje, quando a gente conta algumas coisas, talvez em história, todas as coisas que os professores vão contar para vocês sobre a história do Brasil ou sobre a história no contexto geral, eles vão representar essas histórias com pinturas. Então, e muitas do neoclassicismo, porque serve como um registro documental. Olha o que os artistas do movimento... pulei uma etapa aqui. E aí, do neoclassicismo, a gente vai para o realismo. Na apostila, ele fala rapidamente sobre realismo e já pula para o realismo socialista. Então, vamos entender primeiro o que é o realismo, para a gente perceber essa questão depois, na próxima aula, do realismo socialista. Então, gente, o realismo, ele vem na sequência já de um contexto pós-Revolução Francesa, já num contexto de Revolução Industrial. O realismo, ele vai procurar retratar pessoas comuns, em profissões comuns e cenas do cotidiano. Ele não vai mais querer retratar a nobreza. Agora eu vou focar naquelas pessoas que até então não tinham representatividade nenhuma. O que eles vão querer representar agora de uma forma mais teórica? Desmascarar as mazelas sociais. A pobreza, a fome, a desigualdade, o preconceito, tudo isso pode ser tema dos artistas realistas. Fazer críticas políticas, lutar pela liberdade individual e retratar cenas cotidianas e pessoas comuns trabalhando. Isso é ideia do realismo. Olha só, eu vou de cenas históricas, literárias e religiosas para a representação de trabalhadores, paisagens realistas e naturezas mortas. O que é a pintura de natureza morta? A pintura de seres inanimados. Por exemplo, eu coloco uma cesta de frutas aqui, eu vou retratar essas frutas. As frutas fazem parte da natureza morta, porque elas não se movem, tá? Então, só para a gente entender esse termo. O realismo, ele vai ter uma marca muito forte, que é a marca da acessibilidade. Por que ela é uma arte acessível? Porque ela é uma arte que fala de pessoas comuns. Então, essas pessoas comuns, elas começam a se identificar com essa arte. Até então, elas não eram representadas e muito menos se identificavam com as obras. A partir do realismo, elas começam a se ver nos quadros. Então, essa arte se torna mais acessível. O realismo
marca um afastamento formal e estilístico das cenas idealizadas e naturais e da pintura histórica da arte acadêmica do começo do século XIX. Lembra? Falamos do neoclassicismo, que resgata a arte acadêmica, e agora a gente chega no realismo, que vai se afastar um pouquinho dessa ideia de arte acadêmica, porque agora nem sempre essa ideia de simetria, padrão, equilíbrio e proporção vai dar certo, porque agora eu quero falar da realidade, daquilo que os meus olhos estão contemplando mesmo. E muitas vezes é bem longe de uma ideia de equilíbrio, de proporção, harmonia e tudo mais. Gente, essa pintura é do Jean-François Millet. O Jean-François Millet, ele vai ser o principal pintor do realismo. O nome dessa obra é As Respigadeiras. Vamos tentar analisar um pouquinho. Eu sei que vendo pela TV vai ser mais difícil, depois você confere no slide e você pode pesquisar também essa imagem. Deixa eu ver se essa aqui tem... Não, ela não tem tem o laserzinho, mas não está aparecendo na TV. Deixa eu ver se pega. Não vai pegar na TV, então vou mostrar pertinho mesmo. Nós temos aqui 3 trabalhadoras e elas estão no primeiro plano da imagem. Gente, antes do realismo, elas jamais seriam retratadas em primeiro plano, porque elas não eram consideradas importantes para uma obra de arte, porque elas eram apenas trabalhadoras, né? Trabalhadoras do campo e tudo mais. Elas estão aqui no primeiro plano. Não vai ter como ver aqui, mas depois olhem nos slides. Aqui na imagem nós temos uma pessoa num cavalo. E a interpretação da obra diz o quê? Que essa pessoa no cavalo, ela é o fazendeiro, o proprietário, o patrão dessas trabalhadoras. E ele tá lá, não tá nem em segundo plano, gente. Fazendo uma análise rápida da obra, ele tá quase em terceiro ou quarto plano da imagem. E ele tá lá observando de longe o trabalho. Então, aquela pessoa que antes seria retratada em destaque, em primeiro plano, e teria uma grandiosidade na pintura, a gente não consegue ver nem a expressão, a gente não consegue ver nem o rosto dele. Ele está lá atrás e o destaque está nas 3 trabalhadoras. E o Millet vai chamar a atenção quase que subliminarmente para mais uma coisa nessa imagem, que é a ideia de Revolução Francesa. Por quê? Agora vocês vão falar, nossa, professor, ele foi profundo nessa, né? Foi. Ele pega os gorros de 2 trabalhadoras, ó, um gorro azul, um gorro vermelho, e a extensão da blusa dessa segunda trabalhadora, que é branca, e ele vai fazer uma analogia às cores da bandeira da França. E aí ele vai relembrar que esse feito e essa ideia de retratar os trabalhadores e de poder ter uma arte que fale das pessoas comuns também foi uma conquista da Revolução Francesa, porque até então essas pessoas elas viviam à margem, né, sofrendo de todas as áreas e elas não tinham visibilidade nenhuma. Então, a partir do realismo, elas começam a ser retratadas e estamos chegando no nosso final. Gente, para essa semana, a atividade que nós temos é a seguinte: vocês vão fazer um desenho realista, mas focando no nosso contexto, focando na nossa realidade. Vocês vão desenhar pessoas comuns em profissões comuns, mas profissões agora, do século XXI. Ah, prof, eu posso retratar, por exemplo, uma enfermeira, porque nós estamos em tempo de coronavírus e eu acho que os enfermeiros têm que ter mais destaque. Pode. Ah, eu posso retratar um coletor de lixo reciclável. Pode. Eu posso retratar um gari, eu posso retratar uma doméstica, um garçom, enfim, você pode retratar a profissão que você quiser. A questão é que o foco tem que estar nessa pessoa comum e nessa profissão comum. Se você colocar outros personagens e elementos na sua pintura, que pode ser um desenho ou pintura, você pode escolher uma das 2 técnicas, pode ser em folha 4 mesmo, sulfite, ou num caderno de desenho, é que o primeiro plano da sua imagem precisa ser essa pessoa comum, esse trabalhador. Você não pode dar ênfase para o patrão ou para outra pessoa na imagem. Então, é basicamente isso, ok? Aguardo a atividade de vocês no Classroom e qualquer dúvida vocês podem mandar lá no mural, ok? Até a semana que vem!